As crianças, vocês podem ir para a salinha. Não me esquecendo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 2, versos do 13 ao 15. 1 Pedro 2, do 13 ao 15. Amém? 1 Pedro capítulo 2, verso 13 ao 15. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: por causa do Senhor estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja ao rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Feche os teus olhos. Senhor, fala conosco através da tua palavra nessa noite, Deus. Precisamos e dependemos de ti, Senhor. Sabemos que o teu Espírito Santo está em nosso meio. E nós queremos, Pai, receber a tua bênção nessa noite, através da tua palavra. Vem nos renovar, Senhor. Vem nos dar um novo ânimo, Senhor. Vem trazer para nós um renovo físico, emocional, espiritual, através da tua palavra nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se assentar. Eu tenho que fazer algumas coisas nessa palavra, eu tenho que fazer algumas coisas, tá? E a primeira coisa que nós vamos fazer é chamar o diaconato aqui. Amanhã é 1º de maio. 1º de maio é o dia, a Igreja Evangélica já considera que o 1º de maio é o dia do diaconato, tá? Então nós vamos receber aqui o nosso diácono e as nossas diaconisas. Podem vir aqui em cima. Glória a Deus. Glória a Deus, venha aqui em cima. Nós queremos honrar a Deus, nós queremos orar por eles. Então, dia 1º de maio é o dia do diaconato. Então, esses aqui são o nosso diácono e as nossas diaconisas. São eles que têm trabalhado na casa do Senhor, são eles que têm nos ajudado no trabalho da casa do Senhor. O diaconato ele foi instituído lá ainda na época do livro de Atos, quando da morte de Estevão, né? Em seguida, eles começaram, os apóstolos entenderam que eles tinham que se dedicar à palavra. E então eles começaram a colocar pessoas para atenderem as viúvas, para preparar as refeições, para distribuir os alimentos, né? E são os nossos diáconos e diaconisas que estão aqui hoje. Eu comprei uma lembrancinha para eles. Para você. Uma parte para eles usarem no trabalho, outra parte é para eles desfrutarem. Amém. A parte de desfrutar é assim. Esse é o seu é diferente, a gente tem bigode aí. Amém? Amém. Vamos orar por eles? Estenda sua mão aqui para frente, vamos abençoar. Pai, nós somos muito gratos, Deus, pela vida do nosso diaconato. Nós queremos pedir que o Senhor derrame sobre eles hoje uma bênção toda especial. Que eles possam receber do Senhor aquilo que estão necessitando, Pai. Eles têm se dedicado no trabalho da tua obra, no cuidado com o nosso templo, com a nossa igreja, Senhor. E nós queremos, como igreja, reconhecer o trabalho deles e abençoá-los em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Deus. E eles possam mesmo perceber a sua bênção sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, amém, amém, amém. Glória a Deus, obrigado pelo trabalho de vocês, obrigado por vocês terem nos ajudado, amém? A segunda coisa que eu quero fazer, amanhã é dia do trabalho, né? Feriado amanhã? Feriado amanhã. Glória a Deus. Então nós queremos orar por todos os trabalhadores hoje. Então você que é trabalhador, você que é patrão, você que é empregado, você que trabalha, nós queremos orar e abençoar a sua vida hoje. Você que é aposentado. Você que é aposentado, amém. Receberam bem lembrados e eu quero orar por vocês. Então, se você
puder sair do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar por vocês. Eu vou orar, o pastor Lucas vai ungir a sua vida. Amém? Nós vamos orar e vamos abençoar a sua vida. É uma bênção profissional agora. Uma bênção, uma vida profissional para vocês hoje. É o que nós estamos pedindo a Deus nessa noite para vocês. Amém? Uma bênção na vida profissional. É dia do trabalho. É através do trabalho, né, que a gente compra as coisas, né, que a gente paga as contas. E os filhos de Deus são abençoados no seu trabalho. Os filhos de Deus têm uma bênção especial, porque Deus supre, Deus prospera, Deus multiplica, Deus abençoa, né? Amém? Então nesse dia, no dia antes do dia do trabalho, eu ia marcar um culto para amanhã para a gente fazer essa oração. Não vou fazer isso com vocês nem comigo, né? Vamos descansar amanhã, né? Amanhã vamos descansar, vamos orar hoje. Eu vou orar aqui, o pastor Lucas vai te ungir e Deus vai abençoar a sua vida profissional. Amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por cada um dos trabalhadores da tua casa que estão aqui conosco nessa noite, Senhor. Eles são pessoas que cada dia saem da sua casa, vão, Senhor, buscar o fruto do seu trabalho, vão buscar a sua renda, Pai, diariamente, Deus. E nós queremos nesse dia, que antecede ao dia do trabalho, orar e abençoar a vida deles. Quer sejam profissionais liberais, quer sejam seus empresários, quer sejam empregados, Deus, quer sejam aposentados, Pai. Nós oramos por cada um deles, Deus, e nós pedimos que o Senhor venha derramar sobre eles uma bênção toda especial, Pai. Que eles recebam de Ti, nesta data tão importante, a Tua bênção, Pai. A bênção material, a bênção da prosperidade, a multiplicação das suas fontes de renda. Que eles recebam, Senhor, de Ti, promoção no seu trabalho. Que aqueles que são empresários tenham um aumento nos seus lucros, nas suas vendas, Pai. Eu oro, eu abençoo a cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Fala que bom que você veio, que bom que você está aqui, que Deus te abençoe. Amém? Obrigada. Somos família. Esse é o patrão. Deus confirme essa bênção na sua vida, meus queridos irmãos. Confirme para vocês essa bênção. Ah, meu querido. Esse não. Aí, agora foi. Beleza? Maravilha. Glória a Deus. E mais uma coisa eu tenho que fazer nessa noite. Eu quero chamar aqui na frente o Robertson e a Kelly. Venham aqui. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Eles estão se tornando membros da nossa igreja. Eles eram membros da igreja lá em Fazenda Rio Grande, e eles trouxeram uma carta para o pastor, a carta de transferência. Tem também as crianças que estão na nossa linha. Uma só. Então, está na nossa linha, né? Está uma família que está vindo congregar conosco. Eles moram na Vila Média, né? E estão congregando conosco. Trouxeram uma carta para o pastor, carta elogiosa, o pastor dizendo, falando deles que eles são bênção, foram bênção lá e vão ser bênção aqui na nossa igreja. Amém. Nós também queremos orar por eles. Recebê-los com uma oração. Amém? Amém. Daqui para frente. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida desta família que está se agregando ao nosso ministério, Pai, que está se agregando à nossa família, o Robertson e a Kelly, Deus. Nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho, do
Espírito Santo, Senhor. Também queremos abençoar essa família com toda a sorte de bênçãos, bênçãos celestiais, bênçãos de prosperidade, bênçãos, Senhor, espirituais, que eles possam nesta casa encontrar comunhão, encontrar a bênção do Senhor sobre a vida deles. Nós oramos e nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Tem mais alguém que está conosco, mas não se tornou membro ainda dessa igreja? Então venha. Venha. Vamos receber Deus. Aleluia. Mais alguém? Venha. Pode vir, venha. Ô, glória. Amém. Pode vir. Vem aqui. Nós temos, na verdade, agora nós temos sabe aqui conosco? Nós temos agora o livro com o hall de membros. A partir do domingo que vem, que é ceia, a Fabiana vai começar a pegar os dados, a Fabiana aqui, né? Vai começar a pegar os dados com vocês. São dados muito simples, nome, data de nascimento, endereço e tal, só para vocês estarem arrolados no livro da igreja, oficialmente, tá? Nós começaremos a fazer esse trabalho. A maioria já é membro da igreja, né? Então por isso nós estamos fazendo isso, aproveitando essa nova família que nós recebemos lá da família da Fazenda Rio Grande. Queremos receber também a Marilu, a Cíntia e a Aline. Cailane. É que eu ouço um pouco, tá? Cailane, isso? Amém. Então tá bom. Também quero se tornar membros da nossa igreja. Amém. Acolhedora, né? A Kelly e o Rocha, eu sei que eles andaram por aí, não andaram procurando uma igreja? Daí resolveram ficar aqui, né? Mas eles procuraram uma igreja, até que eles nem moram tão perto da igreja aqui, eles moram um pouco mais longe. Mas vocês os acolheram e eles decidiram que iam congregar nessa igreja por conta do acolhimento de vocês. E assim também as nossas meninas aqui estão sendo recebidas porque estão se sentindo acolhidas, estão se sentindo bem no nosso meio, né? Vamos orar por elas também. Lucas, vem orar por elas. Em nome de Jesus. Tem o Arthur também, que está lá na salinha, né? Então é uma família que vem com gente completa. Amém? Eu estava falando ontem, nossa igreja está se tornando uma igreja com todos os eventos, né? Sexta-feira tivemos até casamento aqui. Então, já tivemos batismo, já tivemos apresentação de crianças, já tivemos casamento, vamos recebendo os nossos membros, já fizemos festa de aniversário, a igreja fez aniversário em novembro, a gente já fez a festa, vamos fazer novamente. Então nós vamos orar agora recebendo as nossas irmãs como membros dessa igreja. Amém? Outra coisa, lembrando, fala, querido. Não, só isso. Outra coisa, já falei e vou repetir. Elas são o quê? Membros da igreja, tá? Porque a sua perna, ela é feminina, né? A perna é feminina, mas ela é um membro do seu corpo, certo? Então elas são membros da igreja, não são membras, são membros, não existe membra. Então a minha mão é um membro do meu corpo, mão é feminino, não, mão é masculino, perna é feminino, mas é membro também, tá bom? Só para vocês terem certinho aí. Bora, meu querido. Não é machismo do pastor, não, é membro mesmo. Amém? Deus, muito obrigado, Pai, por essas 3 mulheres de Deus. Nós acolhemos, Pai, nós declaramos que vai ser os melhores meses da história delas nessa casa, Pai. Nós abençoamos, nós a protegemos, Pai, e declaramos, Pai, que os melhores meses dela começou a partir de hoje. Obrigado, Deus, porque nós somos uma igreja acolhedora e isso gera frutos e a gente está vendo isso. E é só o começo, Deus. Obrigado por o Senhor estar aqui no meio de nós. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu aprendo o seu nome ainda, tá? Eu demoro um pouquinho. Eu sofri para aprender o nome da deles. Nunca achei uma pessoa que se chamasse deles. Sofri para aprender o nome dela, mas a gente aprende, né?
Amém. Glória a Deus. Que bom, que bom. A igreja vai tomando forma cada dia mais. Cada pessoa vai se achando o seu lugar. Por exemplo, o diaconato está precisando de gente, né? Se você quiser trabalhar como diácono, diaconisa, seja bem-vindo. O departamento infantil está precisando de pessoas para trabalhar na nossa linha. Se você quiser nos ajudar com isso, será muito bem-vindo, tá? A gente tem toda a orientação, a Jussiane te dá toda a orientação. Se você vai ser diácono, diaconisa, a Jacira vai te dar toda a orientação, né? Inclusive a Marley está preparando um treinamento para eles agora. A Marley já está preparando um treinamento para os diáconos, diaconisas especificamente. Lá na salinha também a gente tem toda a orientação. Você não vai fazer nada na sua cabeça, a gente vai te ajudar a exercer o ministério, né? Mas nós estamos precisando. Então, se você quiser nos ajudar, sinta-se à vontade e venha fazer parte do corpo de obreiros da igreja. Amém? Amém. Nós vemos aqui então o texto que está em 2 Pedro, capítulo 13, e ele começa dizendo assim: por causa do Senhor, né? Primeira coisa que nós vemos: por causa do Senhor sejam sujeitos a toda a instituição humana. Por causa do Senhor, indica que quando nós submetemos a toda a instituição humana, obedecemos ao próprio Deus. O Senhor Jesus é a nossa motivação. Eu falo sempre aqui para vocês, nós estamos num reino entre reinos. Nós estamos no reino de Deus, graças a Deus por isso. Amém? Que bom que nós estamos no reino de Deus. No reino de Deus, a gente tem uma série de vantagens e de benefícios. Claro, temos também algumas obrigações no reino de Deus, mas temos benefícios que as pessoas que estão fora do reino de Deus não têm. Então tem o reino dos homens e tem o reino do diabo, o reino das trevas. Nós estamos no reino da luz, nós estamos no reino do Filho do amor de Deus, nós estamos no reino do Senhor, nós estamos no reino dos céus. Ah, pastor, mas nós estamos aqui na terra ainda, mas o reino de Deus vai junto com você, onde quer que você esteja. Lá no teu trabalho, o reino de Deus está com você. Você leva o reino de Deus ao seu trabalho quando você vai lá. Então nós acabamos de falar aqui a respeito do dia do trabalho, acabamos de falar aqui sobre a sua profissão, acabamos de falar aqui sobre como é que você ganha o seu sustento. Alguém aqui trabalha porque quer, ou todo mundo aqui trabalha porque precisa de dinheiro? A gente trabalha porque precisa, né? Yes. A gente até gosta. Que bom que você ganhe dinheiro fazendo aquilo que você gosta. Amém? Amém. Que bom que você ganhe dinheiro fazendo aquilo que você gosta. Mas no fundo, a gente trabalha porque precisa. Senão a gente ia viver viajando, conhecendo o mundo, passeando, né? Desfrutando os dias, talvez até sendo missionário, alguma coisa assim, mas a gente não pode porque a gente precisa trabalhar. Então quando você trabalha, você leva o reino de Deus com você. E eu tenho 2 testemunhos, né, lá no meu trabalho, que a gente leva o reino de Deus com a gente. Uma vez eu já contei para vocês, mas eu lembrei disso essa semana, quando eu estava preparando essa mensagem, e eu falei, vou contar novamente, de uma moça, funcionária do Banco do Brasil, concursada do Banco do Brasil, que uma manhã de segunda-feira, chegou para mim e disse assim: você pode orar por mim? Eu estava lá, a agência não tinha aberto ainda, eu estava trabalhando o que eles chamam de recolhido, né? Eles colocavam a gente lá para trás, não ali na agência onde já tem o público, mas lá atrás, e eu ficava lá no telefonema, vendendo orocato para você, né? Vendendo seguro, coisa que eu gosto muito de fazer, né? Mas a gente obedece, né? Como a gente leu ali, a gente se sujeita e obedece. Não gosto de fazer isso, mas eu fazia porque tinha que fazer, né? Eu estava sentado lá, ela entrou numa segunda-feira de manhã e falou assim: você pode orar por mim? Eu falei, posso, qual é o motivo? Ela falou assim: sábado eu tentei me matar. Sábado eu tentei suicídio. E eu falei, que bom que você está aqui. Que bom que você tentou e não conseguiu, né? E você está aqui. E se você veio falar comigo a respeito disso, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Não é para você terminar a sua vida agora. Sua vida tem alguma coisa ainda para acontecer na sua vida. E eu orei com ela.
Eu orei com ela e pouco tempo depois ela pediu demissão do banco. Ela saiu, simplesmente saiu. E agora, questão de uns 6 meses atrás, ela me mandou no WhatsApp umas fotos que ela passou no concurso da Polícia Rodoviária Federal, está feliz da vida, toda fardada de policial, né? E está contente, está feliz, e ia se matar. E a gente está lá no trabalho e Deus usa a nossa vida para abençoar pessoas. Então você leva o reino de Deus com você. Eu nunca falei para ela que eu era crente. Eu nunca falei para ela que eu era pastor. Mas ela veio conversar comigo e pediu para eu orar por ela. E eu pude orar por ela. Então quando você vai para o teu trabalho, você leva o reino de Deus junto com você. Eu lembro de uma outra situação, ali na Câmara de Vereadores. Eu não era vereador ainda, mas eu trabalhava na Câmara de Vereadores. De um filho de um dos vereadores, ele não é mais vereador hoje, ele era vereador na época, e o filho de dos vereadores me procurou lá no gabinete que eu trabalhava. Eu não era vereador, mas eu trabalhava no gabinete lá. Me procurou e falou para mim que ele estava envolvido com drogadição, que ele não conseguia se libertar e queria que eu orasse por ele. Pediu que eu orasse por ele. E eu orei por ele e abençoei a vida dele. E às vezes eu encontro ele, e ele está bem, graças a Deus por isso. Lógico, passou por um processo difícil. A libertação das drogas não é uma coisa fácil, é um processo difícil. Mas ele manifestou a vontade, né? Ele manifestou a vontade de sair daquilo, reconheceu o que precisava e veio pedir ajuda. E a gente pôde orar e abençoar a vida dele. Amém, glória a Deus. E Deus é bom. Uma outra vez também, lá na Câmara Municipal, nessa época eu trabalhava como diretor financeiro da Câmara, e me procurou uma pessoa, falou assim: pastor, eu não sei o que eu faço, a minha mulher quer se matar, não tem mais alegria na vida. Ele era funcionário lá da Câmara, né? Ela quer se matar, ela não tem mais alegria, ela não sei o que fazer, né? Ela está sempre triste, sempre pensando em tirar a própria vida. E eu lembro que na época eu orei, primeiro eu orei com ele, depois eu comprei um livro do Max Lucado, chamado Sem Medo de Viver. E eu dei para ele e falei: leva para sua esposa e deixa ela ler esse livro. E ele levou, ela leu, e há um tempo atrás nós encontramos o casal lá na SPT, os dois, lá na SPT. Ela está firme. Isso já fazem mais de 10 anos. E agora vai estar firme. Não sei quem é que. As mulheres são de reparar mais, né? Vocês já repararam uma toalha azul que eu coloco aqui, nós colocamos na mesa aqui no café da manhã? Uma toalha azul bonitona? Ele que me deu. Ele foi daí, um tempo depois ele foi viajar para Belém do Pará. E ele comprou aquela toalha e me deu. Ele trouxe para mim um presente, né? A gente tem essa toalha que a gente usa no café da manhã aqui da igreja. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o reino de Deus vai junto com você. Nós vivemos no reino de Deus, mas como diz a palavra que nós lemos, nós temos que nos submeter a toda a instituição humana. Nós temos que ser obedientes. Nós não podemos brigar com o guarda, porque o guarda fala para você que você precisa ter carteira de motorista para dirigir. Ou se você estaciona lá no mercado, na vaga de idoso, você não é idoso, você tem que pôr a plaquinha lá. Se alguém vier te repreender, você não pode reclamar, você tem que se submeter. Então, por que essa submissão? Porque, na verdade, o princípio bíblico de autoridade ele é hierárquico. Acima de todos, acima de tudo, está Deus. Deus está. A Bíblia diz assim que toda autoridade foi instituída por Deus. E não há nenhuma autoridade que não tenha sido instituída por Deus. Se a autoridade, se Deus não quiser aquela autoridade, Deus remove. Deus tira a autoridade. Mas nós precisamos nos submeter enquanto ela for autoridade sobre a nossa vida. Isso é um princípio bíblico. Às vezes a gente começa a achar que nós vamos nos insurgir, nos rebelar contra o patrão, contra o prefeito e etc. Não faça isso, ore. A Fabiana usou um exemplo hoje de manhã na aula da escola bíblica, que foi bem legal. Ela falou que ela aconselha pessoas que vão lá no escritório dela, e ela fala assim: olha, o negócio é o seguinte, se você tratar com uma pessoa que tem caráter,
não precisa papel. Se você fizer um trato com alguém que tem caráter, não precisa papel, a pessoa vai cumprir. Se a pessoa não tiver caráter, não adianta papel. Pode assinar papel, pode pegar trocentas testemunhas. Se o sujeito é trambiqueiro, ele vai te dar trabalho e ele não vai cumprir. Então nós, como cristãos, temos que ser quem? Nós temos que ser a pessoa que cumpre a nossa palavra sem precisar de papel. Minha avó tinha uma frase, né? Minha avó dizia assim: você não é obrigado a tratar, mas se você tratou, você tem que cumprir. Uma vez que você tratou, você tem que cumprir. Então nós temos que nos submeter às autoridades, tá? Desobediência civil ativa não convém ao cristão. Se sou desobediente a qualquer autoridade que Deus instituiu, sou desobediente ao próprio Deus. Por quê? Porque acima de tudo está Deus. E se Deus permite que aquela autoridade continue lá, é porque Ele está no controle. Aquela autoridade, no final, está representando o próprio Deus. E nós temos que nos submeter. Amém? Tem uma frase legal aqui, né, na continuidade aqui, do versículo 14, não sei se você prestou atenção nisso, né? Diz assim, ó: quer sejam as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. A autoridade instituída, verso 14, a autoridade instituída para punir aqueles que transgridem a lei, para punir aqueles que fazem o mal. A autoridade ela está constituída para isso. E para trazer honra àqueles que cumprem a lei. Quem não cumpre a lei vai em cima e vai trazer consequências, vai trazer castigo. O cara vai preso. Por quê? Porque ele desobedeceu a lei. E quem obedece a lei é honrado. Se não pela autoridade, é honrado por Deus. Deus te honra. Então nós não podemos ser gente que vai para a rua queimar pneu. Nós não podemos ser gente que fica aí fora isso, fora aquilo. Por quê? Porque uma vez que a autoridade está constituída, ela está sendo constituída por Deus. Ah, mas a autoridade é ruim, a autoridade está errada. Fica tranquilo, Deus remove. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, jejuar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei e sararei a sua terra. Então cabe a nós o quê? Orar, jejuar, mas obedecer às autoridades constituídas. Amém? Amém. Precisamos entender isso. O governo é instrumento nas mãos de Deus para promover a justiça e punir o mal. Só devemos temer o Estado se formos malfeitores. Alguém aí é malfeitor? Eu nem vou levantar minha mão porque eu também não sou malfeitor. Alguém é malfeitor aí? Não. Não, né? Nós somos gente decente. A gente cumpre a lei. Eu parei no mercado esses dias e eu estava sem o meu cartão. Eu sou idoso, né? Eu tenho 62 anos. Então eu tenho um cartão para estacionar na vaga especial para cima. E eu estaciono, né? Esse dia chegou alguém lá na Câmara e viu assim, falou assim, entrou no meu gabinete e falou: pastor, aquele carro estacionado na vaga do idoso é seu? Eu falei: é meu. Pastor, vocês são meus patas de vergonha? Eu falei: claro que não, eu sou idoso mesmo. Eu paro na vaga de idoso, porque eu sou idoso, né? E esses dias eu estava sem a plaquinha. E eu parei na vaga de idoso, tinha um segurança do mercado, estava ali, né? E ele, a gente sabe a consciência, né, Maju? Parece que ele estava me olhando, falando assim: você não tem plaquinha para deixar o carro aí, né? Aí eu pensei: bom, se eu questionar, eu posso mostrar para ele o meu documento, né? Que eu sou idoso, né? Eu posso estacionar aqui. Mas a gente fica preocupado de estar transgredindo as normas, né? E você está transgredindo, então nós não somos malfeitores. Então o governo para nós vai ser um bom governo, ou pelo menos deveria ser, né? Ah, pastor, mas o governo dos homens é ruim, por isso que eu te falei no início. O governo dos homens pode ser ruim, mas o governo de Deus não é.
O governo de Deus é bom, justo, fiel. O governo de Deus te abençoa. Amém. Nós pregamos aqui na quinta-feira. Lembra que eu preguei na quinta-feira aqui para vocês? Você vai ter água, você vai ter pão, você vai ter bênção material, você vai ter saúde, você vai ter vida longa. Quando você está no reino de Deus, quando você é aliançado com Deus, quando você tem uma aliança com Deus, você tem todas essas bênçãos sobre a sua vida. Então não importa se o governo é um governo transgressor que não faz o bem para você. E eu não estou falando de nenhum governo especificamente, estou falando para você em teoria, né? Fica tranquilo, porque Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Amém? Na sua responsabilidade, se submeter às autoridades, o cristão deve ser modelo exemplar de ordem e na prática do bem. Veja que, vocês viram o que ele fala no final aqui? Tem uns textos que são tremendos, né? Ele fala aqui no versículo 15: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Quer calar a boca de gente que fala mal de crente? Faça o bem, seja ordeiro, seja obediente, seja um bom cristão, seja um bom cidadão, cumpra com as suas obrigações como cidadão, cumpra com os seus deveres, e daí nós vamos envergonhar os ignorantes. Nós temos que ser modelo exemplar de ordem e na prática do bem. Amém? É uma grande responsabilidade estar aqui nesse lugar. Por quê? Porque eu tenho que ser modelo para vocês. Eu tenho que ser exemplo para vocês. Eu não posso pisar na bola. E a gente pisa na bola? Pisa, de vez em quando pisa. Daí tem que fazer o quê? Pedir perdão, explicar, falar, né? E você é modelo para as pessoas que te olham. No teu trabalho, na tua casa, na tua família. Então, pela tua obediência a Deus, você vai calar os ignorantes. Não tem os ignorantes por aí que falam mal da gente? Não tem um camarada que tocou fogo numa igreja da Evangelho Quadrangular semana passada? Como é que pode, né? Como é que pode o cara botar fogo numa igreja? Mas acontece, tá? Pela prática do bem, como é que ele deve praticar o bem? Sabe, é um testemunho contagiante. Quando você pratica o bem, as pessoas olham para você e falam: poxa vida, mas esse camarada é diferente, essa mulher é diferente. Nós estávamos falando hoje de manhã também na escola bíblica. Não perca a escola bíblica, se você puder, venha. Ela estava falando sobre você ser justo com as coisas. Então, eu não vou falar o nome dele, depois ele fala se ele quiser. Mas alguém aqui na igreja achou uma nota de R$200 no chão. É bom achar R$200 no chão? É bom, né? Mas ele teve a preocupação de pensar e tentar descobrir quem era o dono daquela nota. Ele não brincou, falou assim: eu tinha nem um centavo no bolso, e Deus bota R$200 no meu caminho. Mas ele teve a preocupação de pensar: esse dinheiro pode ser da vizinha ali. E ele foi lá perguntar se era dela, e ela também, graças a Deus, né, cristã. Foi o Zé Roberto, né, Zé Roberto? Vou falar para vocês. Eu também ia falar. Foi lá falar para a mulher, e a mulher falou que não era dela. Que bom, né? Ô, glória! Porque se é um outro, não, é meu daqui. Põe no bolso. O dinheiro não tem marca, não tem, né? Eu não falei o valor do dinheiro. Eu falei o valor. Não falou o valor, só perguntou se ela tinha perdido. Perdi algum dinheiro no caminho. Amém. E ela disse que não, né? Então, o que é isso? Isso é você ser modelo. Sabe, você ser modelo. Aí a Fabiana contou também uma outra situação que também serve de exemplo para nós. Se você ser modelo, uma audiência de separação, o casal está lá se separando, né? Ela advogada de uma parte, uma outra advogada de outra parte, e estavam há 15 anos, né, Fábio? 15 anos separados, 15 anos brigando, 15 anos na mão encrenca, e estavam ali na frente do juiz depois de 15 anos para tentar decidir as coisas. E a mulher que não era cristã fala assim: acho que é por isso que Deus fala que não é para divorciar, né? Porque dá muito trabalho, dá muito problema, né? Lógico que existem situações de relações abusivas, e daí você não vai ficar sendo capacho do outro, né? Aí Deus te dá a permissão para você ser feliz, para você não viver sendo sufocado, sendo às vezes agredido, né? Então existem situações assim, mas
Até a pessoa falou, olha, por isso que está escrito na Bíblia que a gente não deve se divorciar. Então a gente tem que ser modelo, as pessoas estão o tempo todo olhando para nós. E eu sei que vocês são modelo lá onde vocês estão. Tá? A Lu essa semana foi orar por uma pessoa que estava enferma, né? Pai do seu patrão? Vô do seu patrão. E ela foi lá orar por ele estava lá no hospital, em coma, né? E ela foi lá, orou por ele, ungiu ele, orou, ofereceu Jesus para ele, né? Fez a oração de Jesus com ele. Né? E no dia seguinte ele faleceu. Daí foi, Lu, você foi lá para fazer essa oração. E ele é o quê? A gente tem a vez que nós somos o quê? Nós somos um espírito. Nós habitamos num corpo, mas nós somos um espírito. O espírito dele recebeu a oração. Por isso que Deus te levou lá. Não é em vão, o nosso trabalho não é em vão. A gente precisa realmente fazer essas coisas. Precisamos ser modelo, amém? A hora avança. Hoje eu exagerei, né? Significa evitar o confronto com as pessoas e demonstrar uma gentileza que cativa. Evite o confronto. A Bíblia diz assim: sempre que puder, tenha paz com todos. Sempre que possível, que depender de você, tenha paz com todos. Não fica aí arrumando briga com todo mundo. Não seja um cara que bota gasolina no fogo. Não, apaga, seja pacificador. Apague o fogo. Não seja alguém que vive arrumando briga. Deixa Deus te defender. Sabe por que eu não gosto de falar o nome das pessoas? Mas às vezes aqui no templo é bom a gente falar, né? Sabe por que eu não gosto? Porque tudo que você faz e as pessoas não sabem, você recebe a glória de Deus. Amém. O versículo diz isso. Tá? Se você faz alguma coisa, o versículo diz assim, que a tua mão direita não saiba o que a tua mão esquerda está fazendo. Então quando você faz alguma coisa desse tipo e Deus te abençoa, amém? Quando você conta para as pessoas e as pessoas ficam te louvando, você já recebeu a tua glória das pessoas. Agora quando ninguém sabe, você recebe de Deus. Amém? Então, se alguém está te confrontando, se alguém está te afrontando, está falando alguma coisa que você não é, está xingando você, está te acusando, você não é nada disso, fica tranquilo. Deixa que Jesus vai te defender. Você não precisa se defender, porque se você se defender, você vai ter que brigar na tua força. Agora, se você tiver domínio próprio, se acalmar, ficar quieto e falar: Senhor, nas tuas mãos eu entrego esse problema. A Marlene tem uma frase, ela fala: o Senhor é meu juiz. Ai meu Deus, que medo quando ela fala isso para mim, Cíntia. O Senhor é meu juiz. Fala: oh, meu Deus, eu tenho que pedir perdão para a mulher, né? Tenho que me arrepender dos meus maus caminhos. Sabe, o Senhor é nosso juiz. Então nós temos que deixar nas mãos do Senhor. Não vamos ficar brigando com todo mundo, sabe? Caçando briga com todo mundo, não. O Senhor está vendo. A Marlene fala bem assim: Senhor, o Senhor está vendo, né? Então, está na tua mão, Senhor. Fica na tua mão. O Senhor é que vai agir nessa situação. Amém? Amém. O propósito é levar as pessoas a refletirem sobre o tipo de Deus que nós cremos. Você entende que se você fizer essas coisas que eu falei aqui, você vai fazer a pessoa pensar: poxa vida, e essa Jurema, que mulher, não briga, não resmunga, não reclama, não defrauda, hein, Val, segura ela, senão vai subir no céu, sabe, uma boa mãe, uma boa esposa, edifica o seu lar, está sempre firme com o Senhor, entrega o seu dízimo, sabe, a pessoa começa a olhar e vê ela prosperando, vê a família dela prosperando, vê Deus abençoando a vida dela, a pessoa começa a olhar e fala assim: opa, está acontecendo alguma coisa aqui diferente. O que essa pessoa tem? Porque o inteligente aprende, né, com os erros e os acertos dos outros, né? Então o inteligente faz o quê? Ele vê que a pessoa está progredindo, ele não vai ficar com inveja, porque o ignorante fica com inveja, né? Está vendo alguém progredir, fica com inveja. Não, o inteligente, ele vê alguém progredindo, ele pensa assim: opa, o que essa pessoa está fazendo que eu não estou fazendo, que eu preciso fazer para também progredir, né?
Então você tem a sua empresa, o Douglas tem empresa, a Valdete tem empresa, a Fabiana é profissional liberal, a Maria trabalha como profissional liberal, fazendo as vendas dela, né? Dario é profissional liberal também, faz o trabalho dele. Não sei se eu esqueci de alguém que é profissional liberal, tem o seu trabalho. A Bianca, isso, a Bianca tem lá o seu trabalho na casa dela, que ela faz, mexe com maquiagem, com unhas e tal e tudo mais, né? É uma profissional liberal. Deus cuida de você, Deus te abençoa. Deus faz com que você prospere. E as pessoas começam a olhar para você e dizer assim, poxa vida, como é que o Douglas vai indo tão bem? Como é que a Bianca vai indo tão bem? Por que o Dario dá dízimo toda semana? Por quê? Porque Deus está abençoando a vida deles. Então quando a gente anda em aliança com Deus, a Bíblia diz assim, e vereis novamente a diferença entre o que serve e o que não serve. Né, Maria? Vereis novamente a diferença entre o que serve e o que não serve, né, Israel? Claro, se você serve a Deus, vai haver uma diferença na sua vida, e as pessoas vão observar. Eu percebo isso na minha vida, já falei para vocês, que eu teve um tempo na minha vida que eu rifava o almoço para poder jantar, a gente não tinha dinheiro para nada. Eu já contei isso para vocês. Se a gente queria comer carne, a gente ia fazer visita para a sogra ou para a mãe no domingo, porque a gente não tinha dinheiro para comprar carne. Toda semana era ovo, arroz e feijão, né? Daí domingo a gente ia comer um franguinho na casa da sogra, um franguinho na casa da mãe, um franguinho com macarrão, com maionese, comida de italiano, né? E às vezes as pessoas olham para mim hoje e falam, ó, você tem sorte, hein? Você é sortudo, né? Trabalha no banco, vereador, pastor, tudo. Não sabe o caminho que a gente trilhou para chegar aqui. Não sabe a perseverança que a gente teve que ter, a obediência, a aliança com Deus, o negar-se a si mesmo, muitas vezes, né? Não fazer sua própria vontade, mas fazer aquilo que Deus estava falando para você que fizesse. E daí você se torna referência para as pessoas. Eu estou falando de você. Você vai ser referência das pessoas. Deus vai te abençoar, meu querido. Sabe por que Deus trouxe você aqui hoje? Porque Ele quer dizer reforçar isso na sua vida. Porque eu sei que eu falo aqui que Deus vai te abençoar, que Deus tem um propósito para a sua vida, que Deus tem bênção financeira para você. Você sai daqui empolgado, oh, aleluia, glória a Deus, tal. Passou do portão, o diabo já começa a lançar a seta. Não, que nada. O pastor fala assim porque ele é cheio de dinheiro, né? Você não tem jeito, você não tem solução. O pastor não sabe da sua vida, senão eu não falava isso. Não, eu sei da sua vida, porque eu sei da minha. E eu sei que Deus vai te abençoar. Amém. Amém? Eu sei que Deus vai te prosperar. Amém? 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 Vou te dar mais uma chance, como diz o meu pastor Itamar, Deus vai te prosperar. Amém? Amém? Glória a Deus. Receba a bênção. O Senhor está mandando uma bênção para nós hoje aqui. Receba essa bênção. Amém? Glória a Deus. Se Deus falou com você nessa noite, aplauda ao Senhor.